Se apanhar este quer nós não tiramos os motivos. Oh, that's no, she's not there. She always has to pick up the... Sim, Valtíria não está. Aqui são mais interessantes. E agora queremos começar com este. Este é muito interessante, tem aqui motivos. Parecem atividades, quase uma inspiração em atividades do campo. A ideia fundamental deste projeto é de combinar uma série de aspectos e, no fundo, o essencial está contido no nome. Técnicas ancestrais, soluções atuais. Quer dizer, esta ideia de combinar, por um lado, um apoio às raízes, com o adaptar dessas raízes a problemas atuais, mas também com técnicas atuais. Ou seja, parte do que existe, mas não toma tudo o que existe como bom e compreende que aquilo que existe tem que ser adaptado a novas funções. E mostrar que era possível, produzindo de forma simples aquilo que eles já produzem, com base nas técnicas do passado, chegar a um mercado diferente e acrescer valor àquela peça. E mostrar que em rede eles podem funcionar. A maior parte destas peças são fusão entre materiais diferentes e artesãos diferentes. Começamos por estabelecer relações, nós e os artesãos. Through different places, through artisans, through the entity and the artisan, through the youth and us, through the filmmaker and us, through the filmmaker and the artisan. The researcher and the institutions. The researcher and the artisan. It's a lot of different, and always the ones that have another angle. A gente quando faz uma peça destas, é por isso que eu digo que é um projeto. Lá bem, pronto, um projeto é feito com as dimensões e com aquilo que a gente, os tamanhos todos que cuidei. Vai lá do início, aquilo tudo projetado, está um projeto. Assim é aqui com esta peça, está a perceber? Tem que ter na ideia o que é que vai sair dali. Está a perceber? Tem que ter na minha cabeça o que é que vai sair dali. Se vai assim para a esquerda, ou para a direita, ou mais direita, ou mais torta, ou com esse feitio, ou com aquele feitio. Agora quando a senhora falou, eu já estava muito avançado. Aqui com a peça, é impossível agora deixá-la quase como é que queria, é ser qualquer que ela quer. Só que é impossível agora já, porque já estava muito avançada. Está a ver? Agora o que é que acontece? Agora vai ficar um bocadinho mais alta por causa disso, para mim a puxar mais. Está a ver? É isso que este é o projeto, as coisas todas têm um projeto, e este da fora que elas têm um projeto já não sai dali nada. Não é assim?
quem faz aquilo que gosta, pá, acho que o trabalho não custa. Para mim é assim. Tem que gostar do trabalho que faz. A conta é apanhar o molho de banana e ripar de tarde. Eu venho mais a minha, percebes? Apanho um molho, ela apanha mais um molho mais pequenino e de tarde é limpar e ripar, é a conta. Pronto. Logo dei para ir uma arroba nisso. Porque cada vez levava aqui um mês a apanhar isso, levava daqui umas 30 arrobas. Percebes? Levava um mês. Aqui estava aí uns 15 dias, depois ia aí para outra ribeira, que ali é o de Louca, para passar o Barnabé. Lá estava aí mais uns 15 ou 20 dias. Uma arroba dia. Sim, a volta de uma arroba, mas tem que dar forte, tem que dar muito bem para apanhar uma arroba, muito bem. Vamos ficar aqui, vai estar. Esta verga, depois a gente tem que meter numa peça assim mais esquisita, percebes? É lá o que vocês vão vir aprender. Próxima-feira fazemos tudo. Todos juntos. Tudo juntos. Até fazem também lá um cesto. Temos um cesto agora, temos de aprender Sim. a fazer os cestos. Vendo aqui isto era fazer cestos antes de vir apanhar, que era para não estarem a dizer que a gente só quer a parte boa. Agora vem apanhar e depois já faz. Fui lá, Qual é fui- o seu nome? Afinal, qual é o seu nome? Albio. Albino. Albio. Albino, é albino, albino. Neste mês ainda tem que ir outra vez. Oh, this Rice. This rice. And it's juicy. Pelas azeitonas. Essas ilhas só gravias. Pãozinho, brigadinho. Essa pequenina está lá da minha casa, uma casa velha que lá está. Toma mais dessas? Eu gosto mais dessas, outra pequenina sabe mais azeitona. É, essa pequenina está aí 3 qualidades. Então veio mexer o volume para todo. Os senhores estão ali. Aqueles senhores. Ali onde vais ir? Foi nessa altura quando houve a feira ali a cheia de engravão, foi nessa altura que foi que esta também, não foi? Foi quando foi em Mochique também. Romã. Isto é o quê? Laranjinha. Esse é o caroço de E este Isto é um caroço de aspira. Este aqui é o caroço de hospício. Este é. Agora aquilo lá não nasceu. Ah, isso é de uma árvore. Eu também árvore de jardim. Isto é? Isto é uma laranja. Crevilha, eu não sei o nome disso. Então isto é da nona, senhores, então não é? Dá nome é este. Espera aí, Silvina, vou ver. Abacate. Isto é A língua da ovelha é não é língua isto? do... Não, é isto. não. Está mal, não é a língua da ovelha é isto. Não? É. Não é não. A língua da ovelha é aquilo encaracolado. Aquilo é que dá a língua da ovelha. Não é isto? Ah, Eu pois encarei é. do lado. deram Sim, é do aqui. unha gata Quem é que mesmo. disse? Isto é unha gata. Sim, é unha gata. unha gata. A língua do Era é para outra. unha gata. É aquela mais grossinha, É que faz aquela aquele enrolada, caroço, Parece é que diz... Sim. aquele caracol. E eu também tenho uma. Vocês não têm aqui um pessoal aqui do campo, porque às vezes o pessoal do campo tem uns nomes e nem é aquele Não, que mas nem essa- vou, às vezes eu essa- pergunto coisas e Esta não é depois... do campo. Não é do campo. É de jardim. Há muito nas Há muita avenidas. janolé, há Sim. muitas assim aí nas Ah, então vejam lá. Sim, essa é fácil de saber. Qual é que é? Talvez estiver mais a fazer mais. Que as outras, estas não se sabe. Esta e Não é esta. essa palmito. Eu tenho que ver. É, Essa batata é. de É palmito. Mas chama-se palmito? Batatas de palmito. Aqui o risco número 1 era a equipa responsável pelo projeto não ser capaz de criar empatia com as pessoas. Quer dizer, ou seja, se houvesse uma abordagem que fosse antipática para os envolvidos no projeto, isto podia ter rebentado desde o início. E, portanto, isto não deve ser considerado como um dado adquirido, como uma coisa que acontece sempre, porque não é o caso. Não é? Acho que é melhor assentar-se aqui
por algumas horas é fazer juntos para saber também como vocês pensam, como vocês trabalham, não? Porque eu não quiser ir aqui a fazer uma coisa e depois vocês dizem, essa é só a ideia de Kátia. Porque não, é mais catalisadora. Já percebi. Isto é para ser, quando a gente deixar isto, vai ser o vosso trabalho, não é? Olha! Vou! Ficar! Vai ficar! Vai ficar! A minha mãe deste aí fez mantas e deixou para os filhos. Deixou para os filhos. A gente éramos 4. Todos levaram mantas para se tapar aí na vida deles. Hoje é que, embora uma pessoa quisesse fazer uma manta dessa, já aqui não havia nem quem cartasse nem quem fiasse. Pois. Não, pois, o que é isto? O que é que estas pessoas faziam? Isto era só desenhos. Era só desenhos. Parece bugs de uvas, ou o que é que eles se inspiravam para fazer? Sei lá. Fazia estas Parece florinhas. uma mulher a dançar, ou o que é? A gente vai buscar estas coisas, mas isto se calhar não era nada, era só motivos. O que é que temos feito aqui, Donatilde? Vamos começar por aqui. O que é que nós fizemos? Nós tentamos sempre contextualizar os nossos produtos, não é? E não apresentar aos artesãos, né? Trabalhamos sempre com eles no âmbito das coisas fazerem sentido no local, não é? E então aqui partimos de alguns alforjes que a Dona Otília tinha aqui. O que é que nós fizemos? Recolhemos alguns dos motivos, não é? Isolámos, começámos a recolher elementos para desenhar novos motivos e fizemos uma aplicação. Isto é um protótipo ainda. Fizemos algumas aplicações destes motivos e destas partes dos alforjes para... desculpa. Ok. E lá atrás também. E lá atrás também. O conceito era de fazer sempre com o local. Isto não é regra, não é? Mas é um exercício. Com os materiais, com os saberes, com as tecnologias que aqui existem, tentar resolver questões contemporâneas, não é? Baseadas nesta realidade que encontramos agora, hoje, em 2011. Questionar a realidade, o mercado, as entidades e perceber quais são as problemáticas e com o que há aqui fazer. Ou seja, não é que não se concorde com interações com o exterior, não é? Mas como exercício, para entender qual é o potencial a 100% da região, o seu potencial de produção. O que é que consegue criar com os seus materiais, o que é que consegue criar com as suas tecnologias, com os seus saberes, com o seu património, não é? Que será a origem das coisas. Porque, no fundo, a ideia é sempre a continuidade. Esta ideia de inovação como algo que é o romper com um passado, acho que já se provou que não funciona, não é? Isso para nós não faz sentido. Como é que põe as cores? Não, o que é que acontece se a gente sobrepor? Vamos ver, experimentar. Pode ficar um pouco bragada, digamos assim, com uma cor diferente. Em lugar de ficar mesmo com a cor natural, pode ficar manchada. Sim. Mas que vai ir a ficar bonita. No princípio fica bonita. Ok, se fazemos uma coisa amarela aqui e depois roxo, sim. Não, aqui fica mais escuro. Fica a mistura, exatamente. E as pessoas estão a largar um bocadinho essa ideia antiga do artesanato imutável, estático e morto. Estático, logo morto. Ganham naturalmente a ideia do artesanato uma peça dinâmica que, se não se adaptar à realidade e ao quadro de vida dos nossos dias, possivelmente não tem condições de sobreviver e passa apenas a ser um objeto de museu morto dentro de uma vitrine. Isto vai mesmo de encontro àquilo que eu quero fazer. Coisas que se usem em barro vermelho, mas que tenham também uma reflexão por trás, uma investigação, uma repetição de formas, não gosto desta, gosto daquela, aquela pode ser, aquela... Trabalho de roda, não é? No nosso tempo, em que não me limito a repetir uma forma, ando à procura da
forma, isso faz por repetição, mas é através disso, e que depois que tenha alguma coisa, que não seja só uma coisa para usar, mas que tenha alguma coisa, que leve alguma coisa deste espaço. Isso para mim é perfeito. Eu não só quero, como eu preciso do vosso contraponto, porque eu posso propor-vos, olha, está aqui as minhas 10 possibilidades para uma garrafa de vinho. E eu quero que trabalhemos em conjunto, porque a outra parte do individual, de estar para ali a divagar, eu fecho-me ali e faço. É por isso que eu quero que tu saques o primeiro sem estar com demasiada reflexão. Sim, sim, é para a gente e vamos trabalhar com base nisso. Mas isso é que é... This is what you mean. I mean, we will respond to this. No, but now we need to, we have to have the first thing, and then let's talk again and try to get together again. No? But we really want to have these two positions. We see ourselves more like a catalyzer for anything. No, you are the hand, and then we see together what it ends up. A minha adega foi convidada a fazer parte do TASA, um projeto com a CCR, que foi feito em colaboração com o Oleiro, umas garrafas de bar, para tentar entrar no mercado com um novo produto, portanto, a aguardente engarrafada em garrafas de bar. Depois já a intenção, e houve a intenção, e já foi formalizada, que foi um licor de Esteva, que nesta altura depois está em preparação, que irá, portanto, dentro de algum tempo, irá sair para ser comercializado por parte do TASA. Licor de medronho do Sr. Sequeira, que eu já tive a ocasião de experimentar. Também me deu vontade de fazer uma garrafinha, porque o licor é muito bom, pá. Lá está, pá, dá muito sentido ao que eu vou fazendo aqui. Isto vai ser uma peça para as pessoas usarem, para beberem uma coisa que é feita de uma maneira tradicional. E eu gosto muito disso, gosto de sentir que estas peças vão ser para isso. Com a vantagem de quando as pessoas acabarem o licor, ficarem com uma garrafinha. Leva aqui uma rolha, feita à medida. Uma rolha em que o encaixe é de cortiça, mas a rolha acaba num bocado de madeira, que fica mesmo integrada aqui. Eu gosto muito da rolha. Ok, a minha posição aqui, como alguém que é oleiro, quando eles estão todos a desaparecer, foi uma posição de ruptura, mas orgulhosamente, porque eu sinto-me realizado hoje, eu sinto a minha vida, o meu dia-a-dia, passado a rodar, a preocupar-me com aquele lado da peça ou com aquele frete, sinto muito mais vivo, porque sinto que estou a criar alguma coisa. Estou a criar alguma coisa de uma maneira que não consigo explicar, mas de que gosto muito. Eu gosto mesmo de rodar, eu gosto mesmo de compor o vidradozinho, gosto mesmo de dar uma pancada numa peça e ver como é que ela fica. Because if you don't show the people, the young people in their education already, what it means to develop this kind of passion for something, no? Maybe even Subaru, they do something else in the end, but you can learn this kind of satisfaction that you get through working with something, whatever it is. And this is so important. But for me, this is also the importance in this project, no? To find people that transmit this, no? Because for us, for all me, it's clear. No? That's why we're eager to work with and love to work with artisans, no? Because we feel that they have this quality in themselves. But to transmit it to others, this is even more important. Eu vim aqui hoje para vos propor uma espécie de desafio. Eu sei que vocês já estão habituados a usar o desenho como ferramenta básica para representar as vossas ideias. Eu vim aqui hoje para vos dar a conhecer um conjunto de técnicas que são usadas há muito, muito tempo, para que vocês comecem a fazer o segundo passo, comecem a dar forma às vossas ideias com arte. A minha ideia é essa, é que vocês, no final, vocês fiquem com autonomia e com conhecimento de como se faz de uma determinada maneira, como podem representar uma ideia mais facilmente usando uma técnica ou outra. Então, vamos começar. Toda a gente tem um bocadinho... Não deixes de abrir muito. Então, mas... Continua. Eu sou Selma Azuca, tenho 18 anos. I'm Anastasia, I'm 17. Pedro Brito, 17.
Pedro, O nosso objetivo aqui é trazê-lo para o presente, não é? É trabalhar as peças que fazemos de acordo com o nosso tempo. Embora seja uma técnica já bastante antiga, mas a ideia é inovar, não é? E é um material que permite muito a modelação, as mãos, a imaginação, materializar as nossas ideias é bom. Um torta, mas... Independentemente do grupo, independentemente do tipo de pessoas com quem estou a trabalhar, o barro torna tudo mais fácil. O facto de estarmos a trabalhar com barro. Há uma naturalidade qualquer na relação que as pessoas têm com o barro e com a própria técnica, o beliscar, o apertar, o sentir. E isso funciona em todos esses grupos, com particularidades de cada um, mas funciona sempre. Sinto sempre que o barro cola ali as partes todas. Lhes toca a eles, me toca a mim. Ok, vamos levar. Já está. Um bocadinho de força agora, só para mudarmos de trabalho. Vamos ver se vai um bocadinho de força. Agarra aqui, estes têm japoneses umbrito, pá. Japoneses umbrito. Estavam a pensar, isto agarrar por baixo. Japoneses, isto separa-se, a gente limpa uma parte. Tem umas pegas para a gente cantar. Traz as outras, cá também as outras são muito apressadas. Quando acabei o projeto da prova, que já está fechado, e o projeto do sal, este foi o projeto que me deu uma maior dor de cabeça e ainda não está fechado, que é o projeto de aguardente do Sr. Luís Queira, de Messines. Disse, olha, tenta fazer o rótulo, que ele precisa do novo logotipo, do novo rótulo para o medronho dele, mas com estas bases. But then you really have only the outlines, huh? Ah, sim, no Photoshop. No Photoshop, A Cátia está sempre a dizer, isto não é simplesmente um trabalho que precisas de fazer um logotipo e as aplicações. Tens de fazer o logotipo, isto é muito mais do que isso. Isto é um trabalho super completo. This is something more abstract, não é too abstract. Eu sou Luís José Gonçalves Sequeira, proprietário da adega de Talurdinha, Aguardentes LS. Faço a apanha de Nonho. A apanha de Nonho começa em outubro, prolonga-se para o mês de novembro, conforme o tempo. Isto começou com o tentar saber como é que se fazia antigamente, como é que eram as técnicas de medronho e isso tudo, e foi um sonho que começou e foi-se realizando pouco a pouco. Que isto fosse só uma bebida. Você está sempre a inventar? É muito mais fácil. Mas eu gosto de inventar, porque eu passo a vida a inventar. E este seria uma garrafa, uma oferta para casa. Uma garrafeira ter uma garrafa, portanto, ter uma aguente minha, ter uma garrafa, mas com uma garrafa diferente. Portanto, é uma garrafa que eu posso puxar, sei lá, poderia puxar esta garrafa para. Mas agora estamos a falar de um estudo produtos. Poderia puxar aqui mais o euro, mas uma garrafeira, na própria garrafeira, entre esta garrafa e aquela própria garrafeira, se calhar pode puxar aqui 5 ou 6 euros a mais numa garrafa desta, com o mesmo produto está dentro daquela. Perfeito, a gente propõe isso tudo, a gente põe isso tudo e depois a gente logo discute quando tivermos isto pensado. A barca fica lá sempre essa. E depois era essa douradinha que ia testar. Tive que ver vários catálogos, ele tem vários tipos de garrafas para vários tipos de bebidas, quais são as garrafas que vai ter. A única condição é, eu sou o rei dos medronhos, da rei da aguardente, portanto, o meu logotipo tem que estar uma coroa porque sou o rei e acabou. Então pronto, lá vou eu fazer uma coroa, que podem desenhar coroas, lá tive eu que ia fazer coroas, lá que cheguei a esta conclusão, porque o senhor é Luís Queira, a marca é LS, mas a aguardente vai chamar Talurdinha. E tá, então temos uma marca principal, uma marca secundária e depois temos diferentes tipos de aguardentes. O Esteva não dá nada destilado, mas vou buscar o aroma do Esteva, porque eu tenho uma caldeira que cortei-lhe a cabeça, é um filtro meio. Ela é cheia de água,
e leva a rama de esteva em cima, o vapor da água passar por lá atrás, mas as essências de estevas que estão na esteva vão estar noutra erva com a outra ponta. Mas não vai ser o mesmo que agora, não vai ter o mesmo efeito que este já está a provar. Não, esta foi só a maceração. O interesse é ter qualidade e continuar sempre com qualidade, né? Depois ter clientes baixar a qualidade. Mas está boa. Está nos 50, está boa. E daí é que está o clique do trabalho, que é que o produto novo seja reconhecido por elas, seja entendido e seja apropriado. Não é? Isto é nosso. Seria só a descrição da bebida, não é? Como é que é feita, a produção, tudo isso. Mas teria em português ou Isso é outra coisa. Uma pergunta também. Isso é outra coisa, primeiro, não é? Mas aqui seria a informação, não é? Aqui a descrição da bebida, e aqui separado teria uma descrição sua, ou seja, da história da casa da empresa, não é? Da Luís Sequeira. Você isto aqui também pode pôr ou tirar e também dar independentemente. Mas no fundo era o que você tinha aí, não é? Aquele pequenino azul. Mas portanto, o rótulo para ficar bom tem que... Pode haver 500 produtos, mas o fundo do rótulo tem que ser sempre o mesmo. Que é o que você fazia com o azul. Pois, eu não faço com o azul. Eu tenho azul, tenho lilás, tinha uma árvore de Natal. Já percebeu isso? Na primeira vez que a gente falamos, você não disse isso. Já se deu qualquer coisa. Depois, se calhar, já fizeram-se ter qualquer coisa, vá lá. Já fizeram qualquer coisa, já nem mais. Talvez se não sabia nada, o trabalho de vocês também não... Ora bem. Não, mas é que eu, às vezes já é assim, quer dizer, o que está aí são semanas. A gente olha para isso, é o que é um bocadinho de papel com umas letras. Só esses desenhos para acertar esses desenhos com o tom, com a gente. 3 semanas. Ele leva 6 meses para fazer uma aguardante. Mas está aqui a olhar para ele o tempo todo. Tem que estar aqui sentado, não pode fugir daqui. A Rofficeira é uma cerâmica de produção terracota Santa Catarina, mediamente telha, mas principalmente ladrilhos, tijolo burro e também a produção de vidrados de várias cores. Sim, mas por exemplo, aqui se temos 5, também posso fazer, por exemplo, 4 conforme falámos, né? só no círculo e à experiência. Yeah. So and then see, the only thing that is important that we have 1 or 2 with a natural at the color and also with a white and a color, you understand? But you read it and then you understand what I mean. Okay. O projeto TASA incidiu sobretudo na imagem da empresa, marketing e também numa nova linha de produtos, nomeadamente cores e algumas aplicações, enfim, em termos de moldes, que os coordenadores de projeto estão a desenvolver connosco. Em termos de consultoria, o projeto TASA trouxe uma mais-valia em termos de marketing e imagem. Foi concebido vários novos logotipos, foi escolhido um. Depois do desenvolvimento do catálogo e abordando uma vez mais uma raiz essencial e mantendo aqui a questão familiar. Depois de toda a especificação dos produtos, desde especificações técnicas de produtos individuais, logicamente com um sério número de imagens também. Só de ilustração para ver, para fazer a gráfica, não é? Mas de repente começámos a ver que tínhamos fotos já tivemos aqui a fotografar tanto que se adaptavam perfeitamente. Relativamente ao futuro da empresa, acreditamos que sim, que existe mercado e por isso a aposta da exportação. Se há 10 anos, 20 anos atrás, ou nem tanto, surgiu aquele conceito de globalização em que o moderno, linhas direitas, seja o que for, faziam sentido. Hoje em dia, se calhar um pouco mais na minha geração, existe um pouco as questões de ir buscar produtos e materiais um pouco mais ligados à construção sustentável, existe outro cuidado, também um pouco ir buscar as raízes e as tradições, enfim, ancestrais e das próprias culturas, e por isso que eu digo que existe realmente grande nicho de mercado, não só cá, mas principalmente além fronteiras, noutros países, nórdicos, por exemplo, e daí a nossa aposta, portanto, sim, acreditamos que tem bastante futuro. Esta será sempre igual.
Agora, se for outra, poderá ser ligeiramente mais pequeno, como ele disse. Nestas chaminés existe uma proporcionalidade entre os 30 centímetros daqui. O meu trabalho centrou-se na investigação em torno de um artesão local que tem um ateliê aqui na Manta Rota e que trabalha a olaria. Portanto, ele faz, entre outras coisas, chaminés em miniatura. Foi feito um trabalho de investigação em torno da chaminé em si, não é? Procurar perceber o que é que significa a chaminé, como é que pesquisar um bocadinho em torno da história da chaminé algarvia e, por outro lado, investigar também com o objetivo de promover um outro produto tradicional importante aqui no concelho, que é a mochama. And they wrote the text. Fizeram uma entrevista e fizeram um perfil, uma biografia. Alguns deles chamam perfis, outros chamam biografia. O Emanuel Sanches chama de história. O que se queria com cada destes textos era contextualizar aquela prática, atividade com a região e deixar perguntas ou questões em aberto, ou crítica de que é o papel dessa atividade hoje, ou qual será o futuro, ou deixar em aberto algumas questões, não é, sobre o fim ou não destas práticas. Foi a maneira da gente encontrar com os investigadores que tínhamos, dividir os temas, não é? Com eles, eles escolheram os temas. When we went to the investigators, to the researchers, we showed them this. So we said, okay, we want to do this, capture crafts, design, research in the product and show it through different channels, no? Through the blog, through the catalog and through the documentation from Jorge. Well, this is 12 months ago, that we wrote it. Esta análise, sem a crítica, pode viajar, por exemplo, para o blog, ou com a crítica pode viajar para o blog, portanto é um artigo do blog, não é? Sem esta crítica, pode viajar, por exemplo, para o site do artesão, para o material do artesão, não é? Portanto, para as brochuras que o Sr. Janeto irá publicar, poderia-se usar esta análise. E foi então aí que foi lançado a uma série de centros de investigação que estão a colaborar com o projeto este desafio de se desenvolver componentes de investigação, tendo por ponto de partida alguns dos objetos que já haviam sido escolhidos para a partir dos quais se foram criando estas dinâmicas de inovação, que é no fundo o objetivo do projeto. Porém, ao inovar, eu entendo que a intenção do projeto também é muito essa, é sempre importante que fique clara aquela que é a memória e a história do objeto, e é nesse sentido que nós estamos a procurar trabalhar para cada um desses elementos da nossa cultura material, ir ao encontro da sua memória e da sua história, no sentido em que quando o objeto, com todas as vertentes de inovação, for apresentado aos públicos, ele ir também carregado de todo este passado. Daí a importância realmente da investigação que tem estado a ser feita pelo Centro. No meu caso em particular, o meu contributo consubstanciou-se num texto sobre os brinquedos de cana, que vai enriquecer o trabalho que está a ser feito por uma artesã de Silves, a Ana Silva. Pronto, e nós queríamos apresentar as pessoas. O que é que eles fizeram? Entrevistaram e até decidiram entre eles de fazer esses textos, esses perfis, na primeira pessoa. Portanto, saírem da frente e os textos são na primeira, a maioria, nem todos fizeram isso. Isto se calhar assim, como é que olha? O meu papel neste momento é de preparar o enquadramento ligado à história de vida de alguns dos artesãos que estão associados ao projeto. Já é uma terceira geração. Já porque praticamente vi o meu pai a trabalhar, nasci dentro de uma olaria, era a minha casa onde nasci mesmo lá. Fiz-me homem lá dentro daquilo e, como eu digo às vezes na brincadeira, quando os alunos vêm ver a minha casa, era a minha Playstation, eu tinha a Playstation e então era brincadeira, era parte da roda de brincar com o bar e daí começou a nascer este amor, esta parte que eu tenho ligada ao bar. O que é que eu me digo? Eu não posso ver um bocadinho de bar, não posso ver uma peça, estou logo a mexer, estou logo a fazer, gosto daquilo que faço. Daí saem peças com alguma criação, saem peças com alguma imaginação e pronto, a pessoa gosta do que está a fazer.
Depois, quando a peça estiver acabada aqui na minha casa, é que vai para a parte de outro artesão, neste caso, que trabalha com a cortiça. Ele é que vai meter aqui o tal anel em cortiça. Entre estes dois riscos vai ser escavado. Vai haver aqui uma parte que vai ser ligeiramente escavada para que consiga depois embutir aqui a cortiça. Vai ficar uma parede toda certinha com a cortiça. Depois essa cortiça vai formar uma asa. Portanto, isto vai levar tudo um anel em cortiça, onde vai depois sobressair aqui a asa. Portanto, isto depois vai ficar vidrado, vai ser tudo vidrado, a peça toda vidrada. Quando a peça depois estiver acabada, vai a outro artesão, neste caso que trabalha com a cortiça, para dar o acabamento à peça. Na totalidade depois vai ficar a peça cortiça com o barro. É uma peça bonita. Isso aí digo-lhe que é uma peça, fica uma peça muito bonita esta peça. Já você nunca consegue fazer. Fica uma peça muito bonita, não é? Para ficar, para mim, portanto é a minha opinião. Aqui não se pode ver junto, ou vê-se junto mesmo a propósito, ou deixamos separado da cortiça do barro a propósito. Mas ali é um buraco para assumir, não é? Assumir mesmo ali, deixamos mesmo, ou então deixamos aqui. E daí têm surgido boas peças, bonitas peças, porque é um tal conjunto de barro com a cortiça que tem sido um bom trabalho. Esta autêntica placa giratória de artesãos, capaz de pô-los em contacto, de estabelecer articulações, de pôr o senhor do barro a trabalhar com o senhor da cortiça, coisa que nunca aconteceu, não é? As pessoas são naturalmente individualistas e este projeto, uma das coisas interessantes é essa, e ao mesmo tempo pois, despertar os artesãos para uma série de valores fundamentais, capazes de voltar a pôr o artesanato num patamar de utilidade, dos nossos dias, não é? Não o deixar como objeto de souvenir apenas. Se forem úteis, eles entrarão no mercado, eles serão utilizados e as pessoas poderão eventualmente conquistar a sua autossustentabilidade com aquilo que gostam. Normalmente os artesãos gostam de facto, de maneira autêntica da sua atividade. Se bem me lembro, foi o que eu fiquei. Pass per cups, you have 5, Yes, right? I have already. I paid Okay, already. you paid Yes. already. Mhm. Then both of them, I give you 5. This is the only thing you have to pay Yeah. to me because I already paid it to her. 5 and 5 come from Ottilia. But what we do is, I made another one for Ottilia so that she afterwards passes you the receipt. É o Museu Santos, é o Emanuel Santos. Ela quer também 10 dessas bolsas de telemóvel. E nós podemos já integrar 5 peças. E esse é o número NIF, é o endereço do Emanuel. Que tem que passar também. Sim. E depois, essa é uma outra loja do Mar Salgado, se chama, em Albufeira. Sim. Ela também quer 10. Sim. E nós não temos. Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Ela... Isto quer dizer que eu tenho que fazer 20. Sim, 10. Tapetes 10. 700 eurinhos. Escuta uma coisa. Sem IVA. Isto é registado para saber o que é que a gente fez. Você tem aqui um dossiê com as peças. Isto foi as 3 peças que a gente fez dentro deste projeto. Diga uma coisa, e eu tenho que fazer as pinturas nestas peças que tenho que entregar? Sim. Mas é tudo pintura? Esse é isto. O modelo é este. Portanto, tem aqui medidas, tem aqui tudo. Ok? O bar dá aqui dá uma grande alma. Mas em princípio vai-se começar a vender. E as baixas dos copos também estão engraçadas. É vendido. Está a ver? Tem-se vendido. Percebe o potencial disto? Tem-se vendido, por acaso tem. Encomenda. Isto são encomendas feitas por pessoas. Muita gente tem que se resolver com você tentar em contacto com o Sr. Francisco Agénio, né? E adquirir a parte dele. Isto é o preço da sua parte, não é? Sim, sim. Portanto, depois tem de se ver como é que entrarem aqui, vocês têm de falar, ele também vai receber uma coisa dessas, que é para ele ter a parte dele, mas ter a sua. Pois. E está a preço da sua parte, que é a parte da cortiça, não é? Isto é as quantidades, está aqui o nome da pessoa. Alexandre. Feitoria é o nome da loja, Alexandre Mel, está aqui o telemóvel, entrar em contacto e combinar quando é que é para entrega. A encomenda está feita. Sim. Está vendido, agora não fico 4 semanas para responder isto. Não. Isto loja é no aeroporto. Com 4 bandeiras tenho lá material. Isto acabou de chegar, está aqui desde hoje de manhã.
e são ainda os primeiros produtos, os artesãos estão com certeza a produzir mais quantidades, portanto temos aqui uma experiência que me parece que vai resultar. Eu quero uma coisa muito simples, quero que os produtos não desapareçam, por um lado, que sejam reconhecidos e que sejam vendidos, só têm a ganhar se forem distribuídos em vários pontos, em determinados pontos de venda, porque depois tem que criar uma filosofia comercial também, todo um projeto de venda, de comercialização dos produtos, que é se calhar agora a fase seguinte e que tem que ser estruturado e pensado. Mas penso que em lojas destas ou noutras e no estrangeiro também. As feiras internacionais e tudo isso. Eu estou convencida que são produtos que vão funcionar muito bem. Como é que os parceiros deste projeto, que são vocês todos, tendem e veem a possibilidade de agarrar isto em termos futuros? Passava agora a palavra aqui à engenheira Alice. A primeira questão que eu queria para todos manifestarem é se acham interesse em continuar este tipo de trabalho com estas peças ligadas, digamos, ou se entendem que a partir daqui as peças que foram produzidas são peças como outras quaisquer e que podem continuar a produzi-las e a trabalhar nisso sem esta necessidade de ter este conjunto de pessoas ligadas e a funcionarem todos. Estamos a falar de um projeto e porque este projeto tem uma solução, tem um fim feliz, eu acho que o caminho a seguir é este, é juntarmos todos, porque é assim, eu vejo isto como uma máquina, vejo isto como um bom carro, todos nós construímos a sua peça, cada um construiu a sua peça, agora temos que interligá-las para que o carro funcione e comece a andar bem. Mas para isso também precisamos de um bom chofer. Um bom chofer que sabe onde é. Eu acho que é interessante continuar com esse trabalho com eles, que já estão muito bem e já estão a ter as possibilidades de vendas. Sim, e funcionou bem, não é? Foi bastante positivo. Eu tive a parte gostei muito de trabalhar com a Vertical e acho que o resultado foi bastante positivo. Acho sim, acho que é importante, faz todo o sentido, mas tem que haver realmente uma presença forte e alguém responsável que assuma a ligação. A coordenação das... Exatamente, caso contrário, acredito que não funciona. E essa coordenação como é que ia ver? Foram os próprios artesãos a dizer que têm de encontrar um formato. O que é claro é que individualmente já não funciona. Isso é que se tornou claro. Eu estou aqui em representação de uma fundação, que é a Manuel Viegas Guerreiro, que é uma entidade sem fins lucrativos, de interesse público. Enfim, não sei qual é a decisão, mas a fundação também está interessada e disponível para de alguma forma, dar continuidade ao projeto. Portanto, as pessoas apropriaram-se do processo, apropriaram-se dos produtos e dos resultados, não é? E disseram claramente, nós queremos continuar, isto é nosso e nós faremos, tomaremos uma posição em relação a isto. Isto tem que acontecer. Quero porque ele tem razão. As duas alternativas neste momento são assim. Ou chega ao blog, põe-se lá os vossos contactos, o preço dos produtos e aquilo fica a funcionar assim. E pronto, cada um dá por si, cada um... Como estava antes deste projeto, precisamente, cada um recebe as suas encomendas e cada um trata da sua vida e ponto final. Ou então dá-se continuidade do projeto. Ou então tenta-se constituir uma rede em que as pessoas vão sempre melhorando os seus produtos, porque a ideia é essa, não é? É continuarem a fazer coisas novas, continuarem... Eu não sei quais são as alternativas de não aceitar esta proposta, não é? Existe uma proposta sobre a mesa... Que ainda precisa aqui nos pormenores, não é? Sim, mas pelo que eu percebi, a fundação está aberta a que todos trabalhem essa proposta. Essa proposta é uma estrutura, pelo que eu percebi. Agora é discutir como é que isso continua. São cotas, são percentagens de produto, qual é a percentagem dos produtos, como é que se vai se organizar para as vendas. In perspective, I'm really amazed of how the people all mingled and that really a strong connection has been created in what Albi said, that certain things have been lifted on another level. O projeto ganhou vida por si próprio e pelo menos foi isso que senti quando estou perante uma rede de pessoas que têm os seus interesses individuais, concorrem entre si nas feiras, que estão presentes nos mesmos espaços, concorrem aos mesmos subsídios de outras entidades e que naquele conjunto entendem que devem funcionar, devem pôr regras, inclusivamente devem criar
condições para que outros que não estiveram nesta fase do projeto possam mais tarde vir a aderir à rede que eles próprios estão a pensar em estruturar. Portanto, eu acho que claramente o projeto superou as expectativas e portanto, tudo o que vier daqui para a frente é muito positivo. It's like you tasted it once and now you want more. Now I have already the next question for the next carte blanche to say, okay, and now? Let's see. Quanto ao futuro, eu acho que nós não deixaremos de pegar nisto, até porque foi uma das intervenções que acho que fizemos com mais gosto aqui na CCR. Eu acho que se calhar, até para este tipo de coisas que fazemos, as coisas estão todas no TASA. Estas coisas que foram sendo desenvolvidas a partir de coisas que já existiam, coisas que já existem há muito tempo. Mesmo com estas novas perspectivas destas coisas antigas, destas coisas tradicionais, se calhar é a melhor altura para que isto ganhe espaço. Que as pessoas vão olhar outra vez para as coisas feitas em Portugal de uma maneira diferente. Se calhar porque vão ser obrigadas a olhar para Portugal de uma maneira diferente.